O dia 18 de maio marca um dia muito importante sobre uma discussão que a gente tem que ter todos os dias. O Maio Laranja faz alusão ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje o programa UAIUZ recebe o advogado, escritor, pesquisador Rogério Almeida para falar sobre esse assunto. Muitas dicas, algumas prevenções e um bate-papo muito informativo sobre esse assunto. Vamos então discutir esse assunto importante, o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, agora no UAIUZ. Rogério, mais uma vez você por aqui, é um grande prazer. Hoje, em deferência a uma data específica, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, o diálogo aberto, a sinceridade, sem pular etapas, sem pular degraus. É a melhor forma de você se comunicar com a criança e com o adolescente? É sempre uma alegria a gente poder estar aqui com você, né? Porque, gente, quando eu encontro o Henrique, aí eu volto lá para a minha adolescência, bons tempos. Mas o Henrique, ele é sempre o Henrique. Ele começa com uma pergunta que ela é muito complexa e simples ao mesmo tempo. Onde é que está a complexidade? Depende muito das pessoas, como elas se relacionam primeiro consigo e depois com as outras pessoas. E o diálogo, ele é essencial em qualquer relação humana. Agora, na prática, a criança, ela às vezes cresce num ambiente familiar que é muito disfuncional. Pouco diálogo. Tem que sair para trabalhar, chega cansado, quando chega às vezes a criança já está dormindo também, e aí já começa a dificuldade do diálogo. E a outra questão em relação ao diálogo. Você tem que aprender primeiro a dialogar consigo mesmo, conversar com você, aceitar algumas emoções que a gente quer afastar e repudiar porque acha que são negativas, que senão o seu corpo treme ou a sociedade não aceita, a família diz não sinta isso. Se você evita a emoção, você já está dificultando a sua comunicação consigo. Por isso eu digo, é complexo o diálogo entre o adulto e a criança para tratar desse tema, porque primeiro você tem que aprender a dialogar consigo mesmo. Uma dica, Comunicação Não Violenta, um livro maravilhoso, que trata desse tema, de você aprender a se comunicar. Mas se a família consegue estabelecer um diálogo franco, lúdico, de acordo com a idade da criança, ela consegue dar àquela criança uma coisa que é essencial, amor e confiança. A criança crescendo com amor e confiança, ela vai ter uma estrutura emocional, a sua psique vai estar bem mais estruturada. Porque a criança, ela precisa de referências. E ela vai aprender na família o que é o amor. Tem um diálogo analógico, verbal, que só é parte da comunicação. E outra parte de diálogo, outras formas de diálogo são digitais, através do que o seu corpo emite, o seu olhar. Rogério, você fala, né? de diálogo analógico e também tem um comportamental, não tem? Comportamental. Porque os pais são o espelho das crianças. Antes de mais nada, eu queria que você falasse sobre o 18 de maio. Por que a gente está falando sobre isso? Nós estamos falando sobre 18 de maio, gente, porque foi uma data, foi um marco muito triste para a família e para a sociedade brasileira nos idos dos anos 70. Uma jovem, uma criança, aliás, de 9 anos de idade, foi raptada, violentada, assassinada, e os culpados, alguns suspeitos foram a julgamento e foram condenados. Na revisão desse julgamento, eles foram absolvidos. Na prática, ninguém foi condenado. Punido. E aí, esse acontecimento trágico, infelizmente, como acontece em muitas situações da vida, esse acontecimento trágico obrigou a classe política brasileira a estipular o 18 de maio como um marco histórico para o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e de adolescentes no Brasil. Na primeira pergunta que eu fiz para você, eu falei sem pular estágios, sem pular degraus, a grosso modo, o melhor momento de você começar a ter um diálogo sobre assuntos mais íntimos com a criança ou com o adolescente. Quando ela manifesta curiosidade. Quando ela manifesta curiosidade, aí sim ela já está abrindo um portal
do seu cérebro, Da curiosidade. da sua curiosidade, para que você explique de uma forma lúdica sobre aquilo ali. Isso é a forma do diálogo. Os relatos que eu mais ouço é esse. Eu fico com medo quando meu filho ou minha filha começa a falar em beijo, em namorado. Os pais ficam com medo, né? Ficam com medo porque muitos pais não foram preparados também, né? Não foram preparados. O que acontece? A outra forma de você trabalhar essa questão da sexualidade na criança, porque, gente, é inevitável, a criança vai aprender sobre sexualidade. Quer a família ensine ou não, ela vai aprender porque o ser humano, ele tem os seus hormônios, ele tem as suas características, onde a sexualidade ela vai se impor, ela vai aflorar até para a perpetuação da espécie. Porque é não natural. É só para satisfazer um desejo. É, porque é natural, né? O que é natural. Agora, a outra forma, por exemplo, vai tomar banho, tem uma menina pequena, vai tomar banho pai, mãe com a criança. Muitos dizem que você, nesse momento, você aproveita e fala da diferença dos órgãos sexuais. Ok. Se alguém pensa assim, ok. Mas, por outro lado, se você está com uma criança e você expõe demais numa fase da vida, você pode estar colocando essa criança em risco com um abusador lá na frente. Ótimo. Porque ela vai naturalizar essa questão da nudez. E naturalizar, o banho naturalizado, para você, inclusive, começar a entender sobre órgãos genitais, não seria um primeiro importante passo para esse diálogo? É um passo importantíssimo, Henrique. Agora a família vai ter que bancar uma coisa importante, que é o cuidado com a criança, estar sempre perto da criança, não terceirizar demais essa criação da criança, porque se deixar ela muito vulnerável com outras pessoas que frequentam a casa, Babás, né? Babás. E aqui, gente, Rogério, eu quero para o nosso telespectador também, a gente não quer criminalizar ou tentar colocar essas pessoas, as cuidadoras, as babás, como vilãs. É porque isso pode eventualmente acontecer, né? É um percentual pequeno, mas acontece. Então você tem que, se você escolhe dialogar de uma forma digital com a criança dessa forma, para que ela conheça já a diferença entre uma mulher e um homem, você tem que bancar os cuidados com ela. Por quê? Porque se você naturalizar demais e der brecha para ela ficar muito vulnerável, algo pode acontecer. Na minha infância, a minha mãe conversava comigo e dizia, olha, não deixe ninguém fazer isso com suas partes íntimas. E olha que eu sou um homem. Sim. E teve situações em que dentro de casa uma terceira pessoa tentou, e aí eu lembrei do aviso da mamãe. E aí eu fui avisar minha mãe. E aí ela tomou as providências que teve que tomar. Eu vi uma decisão judicial, Henrique, que o juiz disse que na relação sexual de uma menina de 12 anos e um rapaz de 20, um lavrador, não houve estupro. Aí não dá para... Onde a lei diz que o estupro, quando a vítima é menor de 14 anos, é um crime impróprio, ou seja... Independe do comportamento dela, da consensualidade. O maior de idade é que tem que ter a consciência. A né? consciência. E aí já tem decisões que começam a naturalizar isso. Isso nos preocupa. É como se você estivesse culpabilizando a vítima, né? Colocando a culpa na vítima. Ou até naturalizando a relação de um homem já se formando como adulto, com uma criança, um adolescente que está ainda saindo da pré-adolescência para a adolescência, naturalizando essa relação. Quando você fala bancar essa educação, naturalmente, os pais estão ali o tempo todo na proteção dos seus filhos. Isso não seria uma coisa natural? Os pais protegendo o tempo, na maior parte do tempo da sua vida, os seus filhos, as suas filhas? Pelo modelo da sociedade hoje, tanto o homem, ele que era o provedor da família, tinha a obrigação de sair para prover a família. Ele continua saindo para trabalhar, para prover o sustento da família. E a mulher também, ela está saindo para prover o sustento da família. Nesse sentido e aí, mudou, né? o filho vai ficar com quem? É disso que eu falo, tem que bancar. Então tem que deixar essa criança com pessoas da mais alta confiança. Tem que dialogar com a pessoa, falar claramente, olha, nós confiamos em você, agora tem uma questão muito importante que é sobre a questão da intimidade do nosso filho. Nós não queremos que nada aconteça a essa criança, o nosso filho, enquanto nós estivermos
estamos ausentes. Mais claro do que isso não precisa ser. Infelizmente, 70% dos abusos acontecem com pessoas que frequentam a casa, Henrique. O que é notificado, ele não é 100% do que acontece. Tem muita situação que não é notificada, a gente chama de subnotificação. Vamos colocar para debaixo de tapete, deixa que a família resolve aqui, porque a gente não vai expor. E aí, lá na frente é que a criança se torna um adulto e nas relações é que ela começa, tem medo de uma relação mais íntima, não prospera, fica sempre na defensiva. E aí ninguém vai dizer que houve uma correlação com o que aconteceu lá no passado. E tem umas crenças populares que elas são muito pesadas, tipo assim, o tempo resolve. O tempo não resolve, o tempo não resolve, aquilo ele está cristalizado ali, e tem um livro de um psiquiatra alemão, Bessel van der Kolk, que ele estuda o psicotrauma desde os veteranos da Segunda Guerra Mundial. E está muito claro, o transtorno do estresse pós-traumático. Você é uma vítima, é uma criança, e o abusador está ali, aí você tem que inventar uma história na hora, ficar pensando naquela história, enquanto o abusador faz o seu serviço. É uma forma que a psique humana cria para dissociar o emocional do racional para ela sobreviver. Só que aquele acontecimento, ele emocionalmente, vai ficar encapsulado aqui. E aí vai chegar um dia, o tempo cura, pois é. Vai nessa. Não mantém uma relação somente com uma pessoa, ou não tem relação com ninguém porque não confia. Não tem uma sexualidade que nós chamamos de, eu diria assim, dentro do razoável, para manter uma relação afetiva estável. Quando você fala naturaliza, é de acordo com a própria natureza, né? Porque o que está bom para você numa relação sexual pode não ser para mim, mas é natural a você e é natural a mim, não é? Sim. Essa coisa da natureza, ela pode responder muito bem, né? Por mais que a gente, de repente, fique chocado com esse ou aquele comportamento, mas são naturezas humanas diversas, não é? Sim, são naturezas humanas diversas que, no decorrer das gerações que vêm, a gente procura chegar ao melhor padrão possível dentro daquela sociedade, dentro daquela comunidade. E o que é melhor padrão para a sociedade brasileira? É a menina encontrar um bom rapaz, o rapaz encontrar a boa menina e os dois juntos possam estudar, possam trabalhar e ter uma vida saudável e depois ter filhos, procriarem. Isso na teoria é o que eu chamo de... Nós procuramos a melhor forma, mas na prática é muito difícil. Por quê? Porque nós não praticamos o autoconhecimento. E a nossa infância geralmente teve algumas questões ali que precisaram ser trabalhadas, mas que não foram trabalhadas. Porque nossos pais foram crianças e os pais deles cuidaram dele. Os pais dele foram crianças e os avós cuidaram dele. E sempre, imagine a dificuldade material em 1920, sim, onde tudo era difícil, as famílias tinham que se virar para poder prover o sustento, para poder ter comida em casa, por exemplo, era tudo mais difícil. Hoje a gente tem mais condição de dialogar, de conversar, de planejar o presente, planejar o futuro, mas nós ainda temos uma questão, Henrique, que você tocou bem, nós temos que dialogar, que é a primeira pergunta que você fez. Essa questão do diálogo, ela é essencial. Dialogar é conversar com você e conversar com o outro. Secretaria de Segurança recebe lá a queixa-crime e aí eles passam a apurar e coloca lá o resultado. Mas a grande parte desses crimes, ele não tem nem a solução. Nem a solução, porque não consegue, são crimes de difícil, eu diria assim, dificuldade do delegado de polícia ter a materialidade e a autoria. Apesar da estatística falar que 70% são pessoas que frequentam a casa, mas na hora de materializar é um pouco complicado. E tem outra coisa, Henrique. Consegue identificar a pessoa, leva para o judiciário, faz a condenação, é condenado, e ele vai preso. Resolveu? Não resolveu porque internamente ele continua ainda com alguma questão emocional interna, uma psicopatia ou um deslize
que ele teve ou ela teve, que infelizmente ele cedeu à volúpia, cedeu àquele desejo de lascívia, né? Mas não conseguiu se perdoar, nem perdoar outra pessoa, porque não interessa a sociedade se ele vai para o psicólogo, vai fazer terapia, ninguém incentiva, fica por isso mesmo. Ah, ficou preso, então foi feito justiça. Então, o que é justiça? Rogério, pergunta, eu acho que é muito importante. Esses predadores, em linhas gerais, pela sua experiência com relação a esses casos, esses predadores, eles podem se recuperar ou merecem perdão? Olha, primeiro é o auto-perdão, né? Se ele pode se recuperar, se ele tiver esse desejo interno de mudança, pode sim. Agora, vai depender muito de uma coragem dele. Mas quem é que vai uma confiar necessidade, nele, Rogério? Quem é que vai confiar nessa pessoa outra vez? Se ele fizer psicoterapia, Henrique, e for de coração e ele quiser mesmo se recuperar, o terapeuta com certeza vai identificar uma mudança. Me permita a minha insistência nessa dúvida, mas e se ele estiver mentindo, a possibilidade dele enganar todo mundo é muito grande. Um predador que é capaz de fazer uma maldade dessa com criança, o que você pode esperar de uma pessoa dessa? É porque tem uma questão aí, Henrique, é porque o predador, na grande maioria das vezes, ele também foi vítima. Ou ele teve uma educação que foi muito disfuncional, normalizou uma conduta em que o corpo da menina, o corpo do menino não eram respeitados, não eram tratados como algo sagrado, algo que é da dignidade do ser humano, e ele normalizou. Se ele quiser dar uma oportunidade para ele tiver sentido, autopiedade, sentimento de culpa, e quiser se resolver, ele tem condição sim de se resolver. Agora, se ele estiver mentindo, em algumas sessões o terapeuta percebe, tranquilamente. Então ele não vai conseguir passar eu diria assim, pela peneira da psicoterapia, ele não consegue. O que mais contribui para que a criança seja mal orientada? Televisão, revista, na sua análise, o que mais pode influenciar de forma negativa esse comportamento de crianças e adolescentes? Quando a família estabelece um diálogo desde a infância, o diálogo não precisa ser só nesse ponto, não. Esse diálogo tem que ser neste tema também. A criança tem confiança. Então, ela vai conversar, vai ter algum tipo de diálogo na escola, com um coleguinha no parquinho, e aí ela vai externar de alguma forma, ou através do desenho, ou através da conversa com os pais, ou com a curiosidade, e aí os pais captam ali, vão novamente e conversam com ele, conversam. Henrique, a confiança e o diálogo são muito importantes. A criança, quando ela confia, ela consegue, eu diria assim, ela não tem vergonha, ela não tem medo de falar algo para os pais, primeiro, porque os pais não vão julgá-la. Vão protegê-la, né? Porque o que acontece muito na educação das crianças é que não faça isso, não faça aquilo. Se você fizer isso, você vai cair, você vai se machucar. Isso é feio, isso aqui não dá certo. É um não aqui, é um não toda hora. Que essa criança, daqui a pouco, eu não vou perguntar, porque a resposta vai ser não. Tem que encontrar, inclusive, uma maneira de até proteger, porque é normal, né? Não suba aí, se você cai, mas tem que procurar maneiras mais criativas de proteção, né? É uma supervisão que esteja numa distância de segurança. Distância de segurança para a criança e distância de segurança para o pai e para a mãe não ser tão invasivo assim. Tipo assim, a criança cai. Se você vê que a criança tem condição de se levantar sozinha, espera ela se levantar. Mas se ela fica, socorro, socorro, vem me ajudar, você vai lá e aí você depois pode até brincar com ela, simular, cai também, aí vai, levanta, tudo eu diria assim, tudo isso é diálogo. Você pode de várias formas estar dialogando com a criança. Por quê? Porque o diálogo, ele traz confiança e a criança passa a ter confiança nela mesma. Então, em situações difíceis, a criança já consegue identificar uma situação difícil. Agora, não deixe a criança muito tempo longe de você ou dos cuidadores de sua confiança. Tem que estar. Na escola também é importante. Eu percebo que, por exemplo, programas, filmes impróprios, eles hoje respeitam uma lógica de horário, por exemplo. As novelas que têm temas mais adultos, mais profundos, elas passam mais tarde da noite, filmes também. Apesar de que, vez ou outra, o Rogério deu uma risada aí, apesar de que, vez ou outra, acontecem alguns acidentes, principalmente nas novelas.
os pais estão, você percebe que se os pais estão vigilantes com relação a isso, ou se a corda está frouxa? A corda está frouxa porque muitas vezes a corda já estava frouxa desde a infância dos pais, entendeu? E tem uma coisa que se eu pudesse mudar, e muitos pais pudessem mudar, eles fariam, que é a primeira coisa, não deixar a televisão no quarto. Entendeu? Porque a TV no quarto, Rogério, se você não tiver do lado... Isso é uma punição, Rogério. Hein? Isso é punição. E o videogame, e os filmes de super-herói, isso é uma punição, Rogério. Se for assistir só os filmes de super-herói, tudo bem. Então deixa a televisão lá. Você já viu adolescente... Você vai lá e você regula, né? Regula a televisão para só funcionar no canal X. Rapaz, se fosse assim era bom demais, o problema é que não é. Aí o pai, a mãe, ali, o que é proibido, aí já dá o celular mas pra o criança. que é proibido, ele diz, você sabe disso, Rogério, o que é proibido desperta. Rapaz, por que meu pai não está deixando a televisão aqui? Eu vou dar um jeito de assistir essa televisão. Eu, por exemplo, não podia assistir televisão, não tinha no quarto e não podia assistir. Eu fugia com meu irmão no colo e ia para a sala para assistir televisão. Tá vendo? O problema da TV, Henrique, não é só nesse tema não. O problema da TV é porque a gente perde já desde criança a higiene do sono. Falo também nesse sentido. Não estou falando assim só nessa questão do... se eu pudesse, eu voltaria para que a TV não estivesse no quarto, para a gente ter higiene do sono. E eu faria outras coisas diferentes para a gente poder, primeiro, estar mais tempo conosco. Henrique, a melhor coisa do mundo é você estar com você hoje. Agora vai fazer uma enquete, quem é que consegue ficar sozinho consigo mesmo hoje em dia? Hein? Queria que você falasse rapidamente, a criança dá sinais de que está sofrendo violência? Muitos. Muitos sinais. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando a criança muda rapidamente de humor, começa a mudar de comportamento, humor, de uma forma muito abrupta, várias vezes, ou ela, de repente, desenvolve insônia, pesadelos demais, ou ela, por exemplo, ela está com fome, mas não come mais, ela perde o apetite, ou ela era uma criança que se concentrava bem, estudava bem, e ela não está mais... Ela teve uma mudança drástica. A ausência de carinho com os pais, por exemplo. A criança deixar de ser carinhosa também pode ser um sinal? Pode ser um sinal de alguma coisa, mas nem tudo é ligado a essa questão da sexualidade. Então é sinal de que, meu filho, o que é que está acontecendo? Como é que está? Vamos ali. Por exemplo, se a criança está brincando com você, seu filho é carinhoso, está brincando com você, aí chega uma terceira pessoa na sala e a criança olha e já sai de perto ou vai para o canto ali, opa. Isso é um sinal, né? É um sinal de que algo aconteceu, que essa criança acha ele, no mínimo, um cara chato, ou que na presença dele a criança não consegue mais ficar à vontade. Não estou dizendo que tudo é sexualidade, repito, mas é que há um calibre ali dos relacionamentos. Aí merece uma investigação, é isso que você quer dizer, né? Merece uma investigação. E tem outra questão muito importante, Henrique. Aqui não vai nenhuma criminalização também, como o Henrique falou, gente. Mas quando você está numa segunda relação, por exemplo, que tem uma companheira nova, um companheiro novo, é importante dialogar sobre isso também. Dizer que tem um filho criança, uma filha criança, um filho adolescente, uma filha adolescente, e que quer que todos cresçam e convivam num ambiente saudável e que quer contar com aquela pessoa para ajudar também nos cuidados, na proteção em relação à sexualidade dela. Mas eu entendo a sua colocação, entendo bastante, porque infelizmente muitas violências acontecem com essa configuração, né? Porque estão dentro dos 70% das pessoas que frequentam a casa, que são os parentes, que são os vizinhos, que são os cuidadores, que são uma pessoa de uma nova relação, que já tem permissão de andar na casa. Pessoas que trabalham na casa também, infelizmente, estão dentro dos 70%. É um rol muito grande. Eu queria só, Henrique, só aproveitar o gancho e falar que tem uma nova modalidade que é muito incipiente, pouca gente conhece hoje, mas eu acho que os internautas conhecem, que são os deepfake, né? Ah, sim. Eu vi um vídeo, gente, que eu fiquei assustado e preocupado. Usa uma personagem lúdica de uma personalidade de uma personagem que as crianças gostam,
E aí traz a confiança daquela criança com palavras, a voz é idêntica da personagem, e daqui a pouco pede ela para fazer isso, fazer aquilo. Ah, vamos brincar, vamos tirar a camisa, tirar a blusa. E aí começa, eu vi esse vídeo, eu fiquei altamente preocupado. Por isso é importante os pais, eles saberem o que é que os filhos usam nas redes sociais. Fazer essa regulação, né? Essa regulação, saber, porque às vezes aparece aqui na programação, é atravessado um vídeo desse, tocou em algum link, alguma coisa, e aí começam os problemas, né? O que mais contribui para que a criança esteja mal orientada? Televisão, revista, na sua análise, o que mais pode influenciar de forma negativa esse comportamento de crianças e adolescentes? Quando a família estabelece um diálogo desde a infância, o diálogo não precisa ser só nesse ponto, não. Esse diálogo tem que ser neste tema também. A criança tem confiança. Então, ela vai conversar, vai ter algum tipo de diálogo na escola, com o coleguinha no parquinho, e aí ela vai externar de alguma forma, ou através do desenho, ou através da conversa com os pais, ou com a curiosidade. E aí os pais captam ali, vão novamente e conversam com ele, conversam. Henrique, a confiança e o diálogo são muito importantes. A criança, quando ela confia, ela consegue, eu diria assim, ela não tem vergonha, ela não tem medo de falar algo para os pais. Primeiro, porque os pais não vão julgá-la. Vão né? protegê-la, né? Porque o que acontece muito na educação das crianças é que não faça isso, não faça aquilo. Se você fizer isso, você vai cair, você vai se machucar. Isso é feio, isso aqui não dá certo. É um não aqui, é um não toda hora. Que essa criança, daqui a pouco, eu não vou perguntar, porque a resposta vai ser não. Tem que encontrar, inclusive, uma maneira de até proteger, porque é normal, né? Não suba aí, se você cai, mas tem que procurar maneiras mais criativas de proteção, né? É uma supervisão que esteja numa distância de segurança. Distância de segurança para a criança e distância de segurança para o pai e para a mãe não ser tão invasivo assim. Tipo assim, a criança cai. Se você vê que a criança tem condição de se levantar sozinha, espera ela se levantar. Mas se ela fica, socorro, socorro, vem me ajudar, você vai lá e aí você depois pode até brincar com ela, simular, cai também, aí vai, levanta, tudo eu diria assim, tudo isso é diálogo. Você pode, de várias formas, estar dialogando com a criança. Por quê? Porque o diálogo, ele traz confiança. E a criança passa a ter confiança nela mesma. Então, em situações difíceis, a criança já consegue identificar uma situação difícil. Agora, não deixe a criança muito tempo longe de você ou dos cuidadores de sua confiança. Tem que estar. Na escola também é importante. Eu percebo que, por exemplo, programas, filmes impróprios, eles hoje respeitam uma lógica de horário, por exemplo. As novelas que têm temas mais adultos, mais profundos, elas passam mais tarde da noite, filmes também. Apesar de que, vez ou outra, o Rogério deu uma risada aí, apesar de que, vez ou outra, acontecem alguns acidentes, principalmente nas novelas. Os pais estão, você percebe que se os pais estão vigilantes com relação a isso, ou se a corda está frouxa? A corda está frouxa porque muitas vezes a corda já estava frouxa desde a infância dos pais, entendeu? E tem uma coisa que se eu pudesse mudar, e muitos pais pudessem mudar, eles fariam, que é a primeira coisa, não deixar a televisão no quarto. Entendeu? Porque a TV no quarto, Rogério, se você não tiver do lado... Isso é uma punição, Rogério. Isso é punição. E o videogame, e os filmes de super-herói, isso é uma punição, Rogério. Se for assistir só os filmes de super-herói, tudo bem. Então deixa a televisão lá. Você já viu adolescente... Você vai lá e você regula, né? Regula a televisão para só funcionar no canal X. Rapaz, se fosse assim era bom demais, o problema é que não é. Aí o pai, a mãe, ali, toma aqui, aí já dá o celular para a criança. Mas o que é proibido, ele diz, você sabe disso, Rogério, o que é proibido desperta. Rapaz, por que meu pai não está deixando a televisão aqui? Eu vou dar um jeito de assistir essa televisão. Eu, por exemplo, não podia assistir televisão, não tinha no quarto e não podia assistir. Eu fugia com meu irmão no colo e ia para a sala para assistir televisão. Tá vendo? O problema da TV, Henrique, não é só nesse tema não. O problema da TV é porque a gente perde já desde criança a higiene do sono. Falo também nesse sentido. Não estou falando assim só nessa questão do... se eu pudesse, eu voltaria para que a TV não estivesse no quarto, para a gente ter higiene do sono.
E eu faria outras coisas diferentes para a gente poder, primeiro, estar mais tempo conosco. Henrique, a melhor coisa do mundo é você estar com você hoje. Agora vai fazer uma enquete, quem é que consegue ficar sozinho consigo mesmo hoje em dia? Queria que você falasse rapidamente, a criança dá sinais de que está sofrendo violência? Muitos. Muitos sinais. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando a criança muda rapidamente de humor, começa a mudar de comportamento, humor, de uma forma muito abrupta, várias vezes, ou ela, de repente, desenvolve insônia, pesadelos demais, ou ela, por exemplo, ela está com fome, mas não come mais, ela perde o apetite, ou ela era uma criança que se concentrava bem, estudava bem, ela não está mais... Ela teve uma mudança drástica. A ausência de carinho com os pais, por exemplo. A criança deixar de ser carinhosa também pode ser um sinal? Pode ser um sinal de alguma coisa, mas nem tudo é ligado a essa questão da sexualidade. Sim. Então é sinal de que, meu filho, o que é que está acontecendo? Como é que está? Vamos ali. Por exemplo, se a criança está brincando com você, seu filho é carinhoso, está brincando com você, aí chega uma terceira pessoa na sala e a criança olha e já sai de perto ou vai para o canto ali, opa. Isso é um sinal, né? É um sinal de que algo aconteceu, que essa criança acha ele, no mínimo, um cara chato, ou que na presença dele a criança não consegue mais ficar à vontade. Não estou dizendo que tudo é sexualidade, repito, mas é que há um calibre ali dos relacionamentos. Aí merece uma investigação, é isso Sim, que você quer dizer, né? Merece uma investigação. E tem outra questão muito importante, Henrique. Aqui não vai nenhuma criminalização também, como o Henrique falou, gente. Mas quando você está numa segunda relação, por exemplo, que tem uma companheira nova, um companheiro novo, é importante dialogar sobre isso também. Dizer que tem um filho criança, uma filha criança, um filho adolescente, uma filha adolescente, e que quer que todos cresçam e convivam num ambiente saudável e que quer contar com aquela pessoa para ajudar também nos cuidados na proteção em relação à sexualidade dela. Mas eu entendo a sua colocação, entendo bastante, Rogério, porque infelizmente muitas violências acontecem com essa configuração, né? Porque estão dentro dos 70% das pessoas que frequentam a casa, que são os parentes, que são os vizinhos, que são os cuidadores, que são uma pessoa de uma nova relação, que já tem permissão de andar na casa. Pessoas que trabalham na casa também, infelizmente, estão dentro dos 70%. É um rol muito grande. Eu queria só, Henrique, só aproveitar o gancho e falar que tem uma nova modalidade que é muito incipiente, pouca gente conhece hoje, mas eu acho que os internautas conhecem, que são os deepfake, né? Ah, sim. Eu vi um vídeo, gente, que eu fiquei assustado e preocupado. Usa uma personagem lúdica de uma personalidade de uma personagem que as crianças gostam, e aí traz a confiança daquela criança com palavras, a voz é idêntica da personagem, e daqui a pouco pede ela para fazer isso, fazer aquilo. Ah, vamos brincar, vamos tirar a camisa, tirar a blusa. E aí começa, eu vi esse vídeo, eu fiquei altamente preocupado. Por isso é importante os pais, eles saberem o que é que os filhos usam nas redes sociais. Fazer essa regulação, né? Essa regulação, saber, porque às vezes aparece aqui na programação, é atravessado um vídeo desse, tocou em algum link, alguma coisa, e aí começam os problemas, né? O telefone celular talvez ofereça muito mais perigo hoje do que a televisão, né? Sim. E aí o telefone celular é muito mais fácil ele dormir no quarto com a criança, né? Dormir no quarto com o adolescente, por vários motivos. É um objeto de menor porte, é mais fácil esconder, né? Então a preocupação tem que aumentar nesse sentido, né? Tem que aumentar a preocupação, até porque o celular, ele rouba seu tempo. Você poderia estar usando aquele tempo fazendo outras coisas mais, eu diria assim, mais funcionais, mais lúdicas, está brincando com a família, está lendo um livro aqui para o filho, estão pintando aqui junto, aí você entrega o celular para a criança e a criança vai usar o celular. Além disso, o celular, ele dá muita dopamina e tira a concentração das crianças, se forem aquelas notícias rápidas.
30 segundos de um vídeo, depois muda para outro. Quando a criança começa a pensar naquele tema e começa a viajar naquele tema, já mudou para outro, já mudou para outro. Tira a concentração. Por que tem muita gente com TDAH hoje? Porque estão acessando muitas redes sociais, muitos programas, TikTok, 30 segundos, 1 minuto. Nada contra as redes sociais particularmente. Isso é só uma constatação, né? É só uma constatação. E que tem que ter um controle. Os psicólogos dizem claramente, até 2 anos de idade, 2 anos e meio, se puder, 3 anos, evite que essa criança ela tenha acesso às redes sociais. Por quê? Porque ela ainda está formando a sua personalidade. E aí você vai estar colocando um ambiente de informação e vai fazer com que aquela criança vá liberar dopamina, e aí o nível de dopamina está muito alto para uma criança muito pequena. Não está na hora ainda. Você poderia deixar contato, Rogério, alguém que esteja assistindo a gente, se interesse, para conversar com você, ter algumas consultas? Você pode deixar contato? Como é que faz para lhe encontrar? Bem, eu tenho duas formas de contato no Instagram, que é o de advogado Rogério Almeida ADV Sistêmico, e eu tenho também o consultor sistêmico, onde eu trabalho as terapias integrativas com o olhar das constelações familiares e a terapia da identidade e as barras de Axis. E temos nosso canal de YouTube, que é o consultor sistêmico Rogério Almeida, onde a gente publica várias informações lá para poder a gente estar, né, nesse mundo de hoje procurando ajudar e ser ajudado também. Rogério, prazer, sempre muito bom falar com você. É um papo com uma pessoa inteligente como você, e trabalhadora e estudiosa. É sempre muito bom. Muito obrigado pela sua presença aqui no UAIUZ. A gente volta na próxima semana. Valeu.